Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo que eu trago pra vocês, hoje a gente vai falar sobre a comunicação do Thiago Okrasewicz. Meus amigos, vamos fazer uma análise do Thiago Okrasewicz na sua comunicação, na sua influência, e como usar o Thiago Okrasewicz como escada e como referência para subir do mesmo jeito que ele subiu. Fechou? Então deixa seu like, se inscreve no canal, é muito importante, busca 200 inscritos nesse canal, né? E vamos pra cima. Cara, primeiramente, eu gosto de esclarecer que eu gosto muito do Thiago Okrasewicz, tá? Pra mim, ele é um dos melhores intelectuais que temos no Brasil atualmente. É um dos que tem a sua postura perfeita, é um dos que tem a sua comunicação pros vídeos magnífico, é o que vem desde um certo tempo, desde 2021, se não me engano, vem crescendo há muito tempo. E o que ele começou? Ele começou muito se apresentando como um conteúdo de autoajuda, barra comunicação, manipulação com Maquiavel, um pouco de maquiavelismo aqui. Hoje o conteúdo dele é mais focado em livros, de vez em quando opinião política, certo? Mas não deixa de ser um conteúdo intelectual muito grande. Pontos que a gente tem que destacar do Thiago. Cara, a comunicação do Thiago Okrasewicz é uma comunicação muito boa porque é uma comunicação direta, tá? Mas é uma comunicação direta diferente. Tá? Eu também estou praticando a comunicação direta com vocês. Não há enrolação, né? Já é 1 minuto no bruto e eu já estou falando das vantagens do Thiago. Então, assim, é uma comunicação reta que não há enrolação. Mas a comunicação dele é totalmente diferente da minha. A minha comunicação ela é mais abrangente, o que significa que às vezes eu solto uma gíria aqui, às vezes eu solto uma palavra mais vulgar ali. Justamente porque o meu cotidiano ele é assim, né? Esperando de várias culturas de formas diferentes. O Thiago Okrasewicz não. O Thiago Okrasewicz muito dificilmente usa palavras vulgares no seu conteúdo. E é um estilo de comunicação que ele apropria. Como a gente só tem um conteúdo da internet, não tem como falar como que ele age na vida real, né? Mas acredito que talvez muito pela sua cultura literária, por ter lido muitos livros, por ter um QI muito alto, acredito que talvez ele não use palavras mais vulgares, assim como eu uso, assim como outros intelectuais no Brasil usam, tá? Mas esse não é só um dos pontos importantes. Eu acredito que outro ponto muito importante é a forma como ele defende seus ideais, né? O Thiago Okrasewicz, assim como todo mundo que tem uma boa bagagem intelectual, uma boa bagagem de estudos, desenvolve desenvolve moral e ética. Moral e ética, na forma mais simples de se falar, moral e ética seriam ideais, né? Ideais do que é certo, o que é errado. Todos nós temos ideais, né? Menos os psicopatas, sociopatas ainda têm ideais, por incrível que pareça. Maquiavelistas talvez não tenham ideais, estrategistas talvez não tenham ideais. Mas enfim, todo mundo vai ter ideais, o que considera certo ou errado. Com base no quê? Com base no que acredita ou no que foi influenciado. Seja a igreja católica, a igreja evangélica, seja o cristianismo, seja o islamismo. Todo mundo vai ser influenciado por alguma coisa, não só pelas religiões, tá? Por mais que essas religiões sejam o mais forte, o mais predominante nessa questão. Mas ele protege seus ideais de uma forma muito forte, de uma forma com argumentos claros. Um exemplo é que ele é totalmente contra o movimento MBL. Pensamos diferentes? Pensamos diferentes. Eu acredito que o MBL há, sim, coisas que dá para ser extraídas boas, mas eu acredito que há muitas controvérsias dentro do MBL do mesmo jeito, né? Só um exemplo, esse vídeo aqui não é focado ao MBL, mas um exemplo que eu não concordo com as suas controvérsias é em relação ao Kim Kataguiri, né? Que atacou o Alexandre de Moraes só depois que a Globo atacou o Alexandre de Moraes, né? Mas enfim, se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo só sobre o MBL para comentar com vocês. Voltando para falar da questão do Thiago Okrasewicz, essa posição que ele toma de tratar, de falar sobre conteúdos e defender seus ideais sem medo é o que falta hoje em dia, né? A gente pode ver influenciadores, youtubers mudando de opinião toda hora ou que não apresentam uma opinião, tá? Parecem estar em cima do muro ou parecem estar apoiando certa pessoa, mas não fala diretamente. Você apoiar seus ideais de uma forma forte espanta quem não é da sua banda, vamos dizer assim, né? E o que vai gerar muita vantagem para ele. Mas eu diria que o que atrapalha mais o Thiago Okrasewicz nessa questão é a questão do próprio Brasil em si. Ele é um intelectual muito rico, é um intelectual muito grande, mas a gente sabe como a cultura do Brasil é uma cultura fraca, uma cultura ruim, e se há cultura, né? A gente sabe que o QI brasileiro é baixo, a gente sabe que a evolução da língua no Brasil regrediu, e a gente sabe de muitas coisas como a economia e etc, 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 que não estão fluindo da sua melhor forma,
certo? E o Thiago Okrazevskis, ele aparece não como uma salvação. Eu não diria ele como uma salvação, mas eu diria que o Thiago Okrazevskis, ele vai aparecer pra gente como uma forma de tentativa de resolver os erros, tá? Ele que já confessou que já foi aluno, entre aspas, do Olavo de Carvalho, ou seja, já estudou as coisas que o Olavo fala e tal, tem um repertório intelectual, filosófico muito grande. Então, assim, pontos positivos na minha visão sobre o Thiago Okrazevskis é a sua comunicação direta, rápida e culta. É uma comunicação muito culta, é uma comunicação que dá gosto de ouvir, tá? É uma comunicação semelhante à do Enéas Carneiro. A única diferença é que o Thiago Okrazevskis retrata a sua comunicação no sentido um pouco mais leve, e o Enéas Carneiro, como era político, ele tinha que exercer a sua comunicação de uma forma mais agressiva para atacar seu adversário. Tá? Nem quando o Thiago foi atacado pelo MBL, pelo Xandão de forma direta, mas de forma respeitosa, mas mesmo assim de forma direta, o Thiago Okrazevskis, ele mesmo assim, com tudo isso, ele não levantou a voz, no sentido de realmente aumentar a voz, né? O Thiago Okrazevskis, ele se manteve firme na sua posição, no que ele acreditava, no que ele defendia, e apresentou argumentos, de uma forma que foi tão forte que ele conseguiu se retratar com o próprio Super Xandão. Né? Então, assim, a gente vê que o Thiago Okrazevskis, na minha visão hoje, como fechamento, como um complemento, é um baita intelectual, tá? E por sinal, eu citei ele numa prova minha de filosofia, para você ter uma ideia. Eu diria que merece mais reconhecimento por parte dos brasileiros, sim, e eu diria que ele tem muita ideia a acrescentar, sabe, para a sociedade como um todo. Entende? Se uma sala de aula com 40 alunos do ensino médio assistisse Thiago Okrazevskis praticamente todo dia, ele é uma máquina de produzir conteúdo, Thiago. O Thiago Okrazevskis, uma coisa bem admirável dele é que ele é uma máquina de fazer conteúdo, tá? Eu não sei como ele consegue fazer isso, mas é vídeo atrás de vídeo. Entende? Que ele consegue soltar, é muito conteúdo. E também é uma habilidade. Né? Esse foco, essa determinação é uma habilidade. Nem todo mundo tem essa habilidade. Nem todo mundo tem o mesmo foco. Nem todo mundo tem o mesmo ritmo. E é uma habilidade brabíssima, é uma habilidade muito forte. É uma habilidade muito bem desenvolvida. Certo? Mas como eu estava falando, se cada aluno dentro de uma sala de aula assistisse e entendesse o Thiago Okrazevskis, eu posso falar para você que teríamos uma sociedade melhor. Teríamos um mundo melhor. Certo? Vale lembrar também que o Thiago Okrazevskis, ele é um baita... Eu não considero ele filósofo, tá? Eu não considero ele filósofo, mas eu considero ele um comentador de filosofia. Ele criou, não a teoria, mas ele criou a base MLX, que é meditação, leitura e xadrez. Eu já pratiquei, tá? Eu confesso que hoje não pratico mais, porque eu desenvolvi a minha própria forma de estudos, eu desenvolvi minha própria forma de me auxiliar, desenvolvi minha própria forma de rotina, então hoje isso não tá mais no meu dia a dia, mas já fez parte do meu dia a dia. Certo? Essa ideia de MLX já fez parte do meu dia a dia. Eu posso trazer para vocês aqui também um vídeo separado falando o que o MLX de Thiago Okrazevskis me influenciou, o que eu achei que era ruim, quais são as desvantagens também, porque eu achei pontos fracos, por isso que eu troquei de método, de módulo, mas ele criador da teoria MLX, uma teoria muito forte, uma base muito boa, e que eu já segui por um certo tempo, e posso dizer para vocês, sim, deixa inteligente sim, tá? Melhora seu intelecto de toda forma. Então essa foi minha análise sobre Thiago Okrazevskis, tá? No sentido completo, no sentido comunicação, no sentido como dá para se analisar perante ele da internet. E se vocês quiserem uma análise sobre o projeto dele, MLX, eu praticando ele por um ano, porque eu pratiquei mais ou menos ali um ano do MLX, não só, mas eu pratiquei o MLX e mais outras coisas. Eu posso trazer para vocês falando sobre o que eu achei do MLX de Thiago Okrazevskis. É isso, valeu e fui.